Aqui conosco no portal HSM, João Francisco de Carvalho Pinto Santos, sócio-diretor da empresa Dequi, que é uma consultoria na área de sustentabilidade. João Francisco, muito obrigada por participar da nossa entrevista. A Dequi é uma empresa que ajuda a trazer uma visão de sustentabilidade para a estratégia empresarial. Então, a primeira pergunta é: como as empresas devem entender o conceito de sustentabilidade aplicado aos negócios? A sustentabilidade é um jeito de fazer negócios, né? As empresas acham que isso muitas vezes pode representar custo ou mais despesa, quando na verdade a gente fala do lucro sustentável. Ele vai chegar no mesmo lucro ou ter mais lucro de uma forma sustentável. O que é sustentabilidade? É você estabelecer com todas as partes interessadas uma relação ética, transparente, e envolver essas partes do seu planejamento estratégico para poder atender as expectativas de todos e não só do acionista, né? E que benefícios essa conduta gera para a empresa? As empresas hoje que têm boas práticas corporativas de gestão, elas têm benefícios tangíveis, benefícios intangíveis. Você tem casos de empresas, inclusive, que têm aumento de lucro com uma conduta desse tipo. Empresas que, quando melhor lidam com a questão de resíduo, com a questão de energia, com uma série de questões que hoje impactam brutalmente custos de operação, você pode ter redução de custos. Então, a lucratividade é um benefício que pode acontecer, dependendo do tipo de prática que se adota. A reputação hoje, basicamente, é um conceito de construção não mais unilateral, ou seja, a propaganda da empresa dizendo que ela é boa ou que ela é etc., já não funciona tanto. Então, a opinião de todas as partes é o que vai formar a massa sólida dessa credibilidade. Isso, e portanto, está intimamente ligado à sustentabilidade. Hoje você já tem um ISO 26000 ratificado na Suécia e lançado no Brasil. Apesar de não ser uma certificação, é uma norma, futuramente tende a ser, estabelece um padrão internacional de conduta em sustentabilidade. Hoje você tem indicadores como, por exemplo, o GRI, que já faz com que as empresas do mundo inteiro tenham um nível de comparabilidade. Sim. Você tem um ISE da Bovespa para empresas de capital aberto, que é uma carteira seleta, só com empresas que têm boas práticas, e é muito difícil ingressar nesse índice. De forma que os próprios investidores olham com bons olhos empresas que desenvolvem uma conduta sustentável, porque ela tem menor taxa de risco, portanto, mais chances de ter sucesso no médio e longo prazo. Então, ela tem mais condições de ter acesso a capital, mais condições de ter recurso, ela gera uma imagem mais positiva junto a todas as partes, gera mais reputação e, portanto, um ambiente mais favorável ao seu crescimento. Portanto, sustentabilidade hoje nada mais é do que um jeito de fazer negócio, pensando na sua perenidade. E normalmente se tem uma ideia de que um projeto de sustentabilidade pode ser algo muito dispendioso para a empresa e talvez mais voltado para as empresas de grande porte. Essa é uma visão equivocada, não é verdade? Já existem projetos, programas de sustentabilidade que podem muito bem ser incorporados por empresas de pequeno e médio porte. Sim, porque a sustentabilidade é um conceito, é um jeito de fazer negócio. Então isso pode se aplicar a empresas de qualquer tamanho. É evidente que as empresas grandes, elas têm mais recursos e uma complexidade maior para lidar, né? As empresas pequenas também têm o seu fornecedorzinho, ela também tem o seu cliente, sua política de compra, ela deve estar num local, quer dizer, a primeira coisa que ela tem que pensar é em se legalizar, né? A questão ética, a forma com que ela lida com o seu fornecedor, com o seu cliente, se ela descarta o seu lixo corretamente, quer dizer, ela pode aplicar esse conceito num nível de complexidade muito menor, mas deve e pode aplicar o conceito, né? A sustentabilidade ela vai desde isso que você acabou de mencionar, como descartar o lixo, e que outros exemplos você poderia nos dar para empresas de pequeno e médio porte? Para empresas de pequeno e médio porte, eu acho que ela tem que criar um grupo, claro, menor de indicadores que seja adequado à sua realidade. Então ela pode falar em lixo, ambientalmente falando, eu acho que ela tem a questão do resíduo, pode ser a questão do efluente, ela tem um nível mínimo de emissões que ela pode eventualmente plantar algumas árvores para poder neutralizar.
ela tem uma política com os fornecedores, de que forma que ela escolhe esses fornecedores, se isso é documentado, contabilizado, se isso é legalizado, se tem nota fiscal, se ela emite nota para o seu cliente, se ela não faz propaganda enganosa para o seu cliente, se ela não tem um produto que faz mal para o seu cliente. Acho que tudo isso está dentro de uma realidade de pequena empresa, como exemplos, né? João Francisco, e quais são os passos fundamentais para aplicar esse conceito numa empresa? A experiência mostra que alguns princípios têm que ser cumpridos, caso contrário, o processo todo se compromete. O princípio da horizontalidade é o primeiro, quer dizer, a sustentabilidade tem que ser transversal a todas as áreas da empresa e não se submeter a uma área como RH, o marketing, etc. O segundo princípio é a verticalidade, né? Se você tem desde o presidente, da presidência, a diretoria, gerando um processo vertical, isso é a forma correta para se estabelecer diretrizes nessa área dentro da empresa e não ficar focado num nível hierárquico e você não consegue transformar a cultura daquela empresa numa visão adequada. O terceiro é a própria cultura, quer dizer, não adianta você ter de várias áreas e várias hierarquias, mas você não ter os colaboradores envolvidos num índice significativo e comprometidos com essa ideia, né? O quarto é a institucionalidade. Você não adianta sensibilizar as pessoas e não criar metas e critérios que vão ser incorporados no planejamento estratégico e vão participar da própria avaliação dessas pessoas, né? Então, para isso, você estabelece uma política de sustentabilidade e você estabelece regras que devem ser cumpridas. O outro é a governança, de que forma esse tema vai ser gerido dentro da empresa, né? Formar comitê, capacitar, quem vai representar esse comitê, como vão se tomar as decisões. A sexta é o engajamento das partes, né? O planejamento estratégico, o princípio da sustentabilidade exige em todas as suas fontes de teoria que as partes sejam consultadas para que se estabeleça o plano de ação e o plano estratégico anual da empresa. E o último é a cadeia de valor. A sustentabilidade tem que ser pensada não só dentro da realidade daquela empresa, mas em toda a sua cadeia, de que forma ela pode estimular e colocar nos seus fornecedores, junto ao cliente, em toda a cadeia que envolve aquele negócio, o conceito. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.